Opa, e aí galera, beleza? Galera, eu finalmente consegui assistir na íntegra o musical Epic, The Musical, do Roger Rivera Hermans, que eu posso dizer que, sem dúvida, é uma das grandes obras do século XXI, né, desse século atual que nós estamos. E eu posso trazer aqui uma reflexão muito grande. É uma coisa que me chamou muita atenção quando eu até investiguei e fui ver os comentários do Roger, quando ele escreveu essa letra. Ele colocou diferenciais muito importantes que fazem toda a diferença, especialmente no elemento, né, da questão que é o grande conflito da versão dele, em diferença da Odisseia de Homero, tá? É isso importante deixar registrado aqui na Odisseia. Não há muitas coisas detalhadas, especialmente sobre certos personagens serem personagens importantes. Eles não tiveram tanta relevância. Porém, há personagens, e todos eles tiveram um grau de relevância muito importante e necessário ter que registrar. Porque cada personagem tem um porquê estar lá, tem um porquê estar se desenvolvendo. Mas nesse caso específico, uma coisa que me chamou muita atenção, que ele colocou a palavra worthless, que significa impiedade, ser impiedoso, para poder chegar a um objetivo. Tudo bem você ser impiedoso, tem um grau de crueldade. Como assim um grau de crueldade? Ser cruel é bom. Ser cruel significa você ser duro, ser agressivo, não precisa ser agressivo. Mas a crueldade ela não pode ser confundida com a maldade. Por quê? Se a pessoa cometeu um pecado, né, ela obrigatoriamente tem que seguir conforme as leis divinas mandam, mas também conforme as coisas pedem. Quando, no primeira música e no primeiro conflito que ele teve, foi justamente a morte de uma criança. Na versão do Homero, não foi o Odisseu que matou o filho de, salvo engano, o príncipe herdeiro de Troia. Não. O filho de Heitor. Não foi. Foi outra pessoa, em uma das versões, que na qual ele jogou lá, né, do palácio de Troia. Então foi uma cena muito forte, foi uma cena muito importante, que na qual a gente tem que levar em consideração o que acontece quando você está numa guerra. Quando você está numa guerra, você tem que fazer escolhas difíceis, você tem que tomar decisões tão importantes, tão necessárias, que poderiam mudar o mundo e gerar consequências gigantescas. Perdas irreparáveis, mas a custo de quê? E tem outro detalhe. Quando você chega na próxima etapa, que na qual tem um detalhe, ele tem que aprender a lidar com a crueldade divina. Na qual ele não teve escolha, ele teve que escolher ou sacrificar uma vida, ou é a vida dele que vai. É uma vida pela outra vida. Coisa que até em Rei Davi, em outras histórias, isso aconteceu. Um rei, um imperador ou um comandante teve que escolher, fazer uma escolha difícil. É a vida de uma pessoa ou é a vida de todos os descendentes de uma família? Foi o caso que aconteceu com o rei Saul. Para poder aplacar a ira dos Gibanitas, rei Davi teve que escolher sacrificar todos os descendentes de Saul, exceto Mefibosete, que era o único descendente de Saul, que na qual era ligado à família de Jonathan. E no caso dos outros descendentes, não eram descendentes diretos de Saul, das concubinas e da esposa real, Rispa e Merab. E eles, devido ao seu comportamento e a forma como que eles trouxeram ao mundo, armaram o mundo, pagaram pelo preço. Pelas atitudes são consequências. Ou o pecado
do Davi, quando tirou Urias, o Heteu, tomou como esposa Batseba, e na verdade não poderia ter feito isso, por causa da vaidade, e não só isso, por causa da luxúria que ele teve, principalmente a luxúria, e ele teve que pagar com as consequências, tendo a vida dele, a família dele sendo manchada por sangue, da espada. Ou seja, ele criou inimigos, gerou-se inimigos trágicos dentro da própria família. É um exemplo do que acontece quando você faz os pecados. Nesse caso, o pecado de Otziel foi justamente ter enfrentado o Cíclope e invadido os territórios dele, que era Polifemos. Era ter perfurado o olho do Cíclope e, inclusive, o maior pecado foi ter invadido o território dele e ter comido ou matado uma ovelha, que não era para ter matado. Em outros contos dizem que ele pegou coisa que não devia, pegou leite de ovelha e queijo de ovelha, né, divinos. E isso era proibido, não era permitido. Então, por consequência, Polifemos matou alguns dos seus homens. E ele foi esperto. Ele usou da astúcia dele para poder tentar sanar o problema, contornar a situação. Porém, havia um preço que ele pagou, muito alto. E não só isso. Polifemos, depois que ele foi cegado, ele amaldiçoou Odisseu e fez com que Poseidon cumprisse essa maldição, cumprisse esse amálgama, fazendo com que lhe pagasse. E eu cheguei a essa conclusão, não bem uma conclusão, mas sim uma discussão e uma reflexão muito forte, de que, às vezes, tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Porque aí, como consequência, nesse caso específico de Epic, ele acabou tendo que aprender a ser cruel. Cruel com os inimigos, cruel com as pessoas, cruel com aqueles que o traíram, que ficaram em volta. E o próprio Tiresias trouxe pontos que na qual profetizaram que claramente ele se tornaria aquilo que ele não é. E no final, não dando spoiler, mas é importante pensar, a invertida que a própria esposa dele deu, Penélope deu, provando claramente que ele não é um monstro. E fez tudo isso por amor, por escolha. Ele teve que escolher entre o amor de uma família ou a própria vida. Ele teve que escolher a vida de seus companheiros em troca de uma vida. Ainda mais que os próprios companheiros o pecaram. Foram citados o pecado. E caíram na tentação, caíram em todos os males e pagaram caro pelos erros que eles mesmos cometeram. Não que Odisseu também não fosse santo, mas são consequências. Toda ação gera-se consequências tão fortes que gera-se motins, gera-se revoltas, geram-se consequências que na qual elas são parte da história e foram escritas pela história, pelo destino da história. E a história é contada e escrita dessa forma e nada pode ser alterada. Uma vez que a história já foi definida o caminho, uma vez que o caminho foi decidido, e é assim que deve ser. E é o que acontece. E aí, essa invertida foi bom porque desmontou que não precisa dizer que precisa ser cruel o tempo todo. Não precisa. Você tomar atitudes enérgicas, atitudes fortíssimas para poder sanar um problema, porque também como consequência das ações dele, além disso, ele teve filho e esposa desonrados, com invasores, usurpadores, que queriam um trono para si. E de certa maneira, todos eles falharam miseravelmente e pagaram caro pelas suas vidas. Então, são coisas que tem que se pensar. Tudo na vida tem suas consequências.
Toda escolha tem uma consequência. E tudo tem um preço. Então, faça as boas escolhas. Faça o que é certo. O que achar certo, mas lembre-se, você terá consequências. Terá escolhas que você vai ter que pagar. Essa é a verdade. Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.